Olá pessoal, saudações musicais, obrigada por estarem aqui comigo neste quarto e último episódio da série Porque a Música é Tão Importante para a Criança aqui no canal Meu Bebê Musical. Para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu me chamo Fabiana, sou educadora musical, musicoterapeuta e neste canal nós falamos sobre o desenvolvimento musical dos bebês e das crianças pequenas e o objetivo é trazer mais música para a vida das crianças e para as suas também. Neste último episódio dessa série, eu finalizo com uma razão muito significativa, que está mais relacionada aos aspectos filosóficos da nossa existência. Eu vou falar sobre a importância da experiência estética para a nossa vida. Essa experiência ela pode estar relacionada a muitas coisas, mas sempre ela vai estar presente quando se trata da arte. E ela é essencial nas nossas vidas. Então, se isso te interessou, fique aqui comigo até o final, que eu vou falar algumas coisas importantes e que vão contribuir com a sua criança. Hoje em dia, nós utilizamos muito a palavra estética, né? Mas, em geral, para indicar situações onde a beleza esteja envolvida, como tratamentos estéticos, por exemplo. Mas qual é a origem da palavra estética? Bem, ela tem a sua raiz lá na Grécia. Origina-se da palavra aesthesis, que significa sensação, percepção. Na filosofia, a palavra estética tem um sentido vinculado ao belo e ela apareceu muito mais tarde, né? Somente no século XVI. Essa palavra foi utilizada, né? Com vinculação ao belo. Então podemos dizer que atualmente a apreciação estética ela passa pelo filtro das nossas memórias, sentimentos, imaginação e associações com tudo que já conhecemos, sendo uma experiência muito complexa e individual. Ela pode estar associada a muitas coisas, mas é certo que na arte, e eu digo com segurança, né, é um dos espaços privilegiados para essa experiência estética. Então eu pergunto, né, por que produzimos arte? De onde vem essa necessidade? Você já pensou nisso? Então, sabemos que nossos antepassados, né, há milhares de anos, eles nos mostraram que nos diferencia aí dos demais animais, né, que é a possibilidade de construir cultura. Isso porque nós desenvolvemos a capacidade de simbolizar, né, ou seja, nós transformamos em símbolos a realidade tangível, a realidade em que vivemos. Né? Então, já nas primeiras manifestações artísticas, como as pinturas e desenhos realizados lá nas cavernas, né? As esculturas, que a gente chama de arte rupestre, e também pelas danças que observamos em vestígios registrados nessas pinturas, os nossos antepassados começaram a materializar os seus pensamentos em símbolos. Isso é muito maravilhoso, né? Existem muitas teorias que discutem sobre qual a função dessas representações, mas o certo é que essa capacidade de representação foi desenvolvida ao longo de milhares de anos e foi ela que nos possibilitou sermos o que somos hoje. Podemos dizer que esses nossos irmãos lá do Paleolítico, né, iniciaram o que hoje a gente chama de arte. Então, nós seres humanos com capacidade de exprimir ideias, simbolizar, temos uma memória excepcional, nós projetamos o futuro, né? Nós analisamos, nós temos emoções complexas e por aí vai. E a arte é uma das mais fortes evidências, né, dessa nossa natureza criadora, que envolve representação e emoção. Então, por ela ser esta experiência tão significativa e presente há milhares de anos na história da humanidade, ela é importante para nós. E talvez seja justamente por isso, né, que ela tenha esta capacidade de nos envolver e emocionar, né, ao longo da nossa história. A gente observa que a arte tem e teve diversas finalidades, desde funções mágicas, existenciais, a funções utilitárias e de puro deleite e entretenimento. Mas uma coisa é certa, nós podemos afirmar que ela sempre esteve de alguma forma, né, ligada à experiência estética. Falando especificamente sobre a música, muitos estudiosos da área referem-se a ela como a linguagem das emoções, né? Isso porque ela carrega em si essa propriedade de nos emocionar. Ela mexe com a nossa capacidade perceptiva, ela aciona a nossa imaginação. Neste sentido, a música é provocadora de pensamentos e sensações.
Então, abrindo um parênteses aqui, se você não assistiu ainda, te convido a assistir os vídeos anteriores dessa série, porque eles se complementam. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Voltando então, para compreendermos a dimensão estética presente em qualquer obra de arte, nós precisamos considerar o que chamamos de fruição artística, ou seja, este deleite diante de uma obra de arte, sendo ela de qualquer natureza, como uma importante competência que precisa ser desenvolvida, e desde muito cedo, para que ela se torne um hábito. Então, a fruição é a capacidade que nós temos de admirar, de interagir com a obra, pelos nossos sentidos, claro, passando pelo filtro da nossa emoção e dos significados que temos, coletado dentro de nós desde o nosso nascimento. E por que devemos, passar por esse tipo de experiência? Porque, como eu disse, a arte, como uma das primeiras manifestações simbólicas humanas, está vinculada fortemente à nossa capacidade criadora, com as vias que desenvolvemos para nos expressar e nos comunicar, E amarrando, com o nosso tema desse vídeo de hoje, essa experimentação das linguagens expressivas pelos bebês e pelas crianças pequenas, como a música, a dança, a pintura, a escultura, e tantas outras, ela é essencial. Essa experiência é um aprendizado e para isso é necessário contato com as obras de arte, para que elas possam conhecê-las, compreendê-las, apreciá-las, admirá-las e fazer uso delas na sua vida, porque nós só podemos gostar daquilo que conhecemos, daquilo que compreendemos. Portanto, faz parte do nosso papel de adulto que cuida das crianças contribuir para este processo. E como nós podemos fazer isso? É simples, Nós precisamos prover oportunidades para as crianças possam vivenciar este processo de experimentação e aprimoramento estético. Vocês podem estar se perguntando, mas os bebês precisam disso? Ou os bebês vão aproveitar realmente toda essa experiência? E eu vou, com absoluta certeza, responder que sim. Eu vou dar um exemplo pessoal e te convido a pensar sobre isso, Para mim, a sensação de sentir a vibração de uma orquestra ao vivo, de todo aquele som produzido pelos instrumentos, tocando meu corpo, eu considero uma experiência sensorial maravilhosa, incrível. Você já teve essa experiência? Então, você acha que para os bebês não é a mesma coisa? Claro que é. Aliás, com certeza é muito mais impactante, porque os bebês não têm tantos filtros como nós temos. Então, para eles, são muitas descobertas, inúmeras sensações novas. É uma experiência sensorial incrível, riquíssima. Então, o hábito de frequentar espaços dessa natureza, de ouvir uma diversidade de músicas, estilos, ter contato com vários tipos de instrumento, conhecer seus timbres, são vivências que ficam armazenadas na memória dos bebês e das crianças. E o mais importante disso tudo é que, por ter se tornado um hábito, elas no futuro vão sentir necessidade disso, percebem? Porque elas aprenderam que isso é bom, que isso amplia as experiências de vida, isso passa a fazer parte, da sua vida. Alguns anos atrás não era comum a gente ver, os bebês e as crianças pequenas frequentando espaços de concertos, por exemplo. As pessoas se incomodavam, com isso, e digo até que mesmo as mães e os pais ficavam constrangidos se as crianças faziam barulho, ou se choravam. Isso inibia a frequência das crianças nesses espaços. Mas hoje eu percebo que isso mudou muito, e para nossa alegria, E os pequenos não só passaram a ir juntos, com as famílias, mas também já ganharam espaços de concertos e apresentações musicais elaboradas especificamente para elas. Isso é muito bom, Eu gosto de chamar esses momentos de espaços de múltiplas possibilidades musicais, porque não sabemos, o quanto podemos impactar a vida desses bebês e das crianças, não apenas com experiências de aprendizagem, mas com experiências estéticas. Sabe, gente, às vezes nós deixamos de proporcionar isto a elas porque não vemos um fruto imediato, mas tenho certeza que vocês verão no futuro. O que a minha experiência tem me mostrado é que o fruto vem e ele é muito positivo.
Então, já finalizando a minha proposta de hoje com esse vídeo, eu te convido a abrir seu leque de opções musicais, né, para o seu filho, para sua filha, seus sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, seus alunos, né, e alunas. As crianças também precisam dessas experiências sonoras tanto quanto nós, né? Elas vão aprender, vão criar hábitos, vão desenvolver seus gostos, suas preferências, e por isso nós somos os responsáveis, né? Pois somos nós adultos, né, que vamos oferecer, como eu disse. Então, da mesma forma que nós nos emocionamos diante do que consideramos belo, elas também se emocionam. E elas provavelmente muito mais que nós, né? Justamente por estarem abertas para conhecer este mundo. Então, o que nós podemos fazer, né, por elas neste sentido? Como uma orientação prática, sempre que possível, procure oferecer experiências musicais dessa natureza para os seus filhos, suas filhas. Vejam concertos presenciais de vários tipos. Se tiverem possibilidade de estarem perto de pessoas, né, que toquem instrumentos, levem suas crianças para conhecer. E claro, levem também aos espetáculos promovidos especialmente para elas, se vocês tiverem acesso a isso. Ouçam também uma diversidade maior de música. Ousem experimentar sonoridades diferentes. Aqui no canal eu tenho procurado deixar algumas sugestões para vocês e pretendo ampliar bastante isso. Então, pessoal, concluindo já, né, este percurso das 4 razões que eu acreditei serem importantes de destacar para vocês, que foram a importância do som para a nossa constituição psíquica e para a nossa interação interpessoal. No segundo, onde eu falei sobre a linguagem musical, né, e os códigos específicos dessa linguagem que demandam aprendizagem. O terceiro, onde eu falei sobre a neurociência, né, e impacto da música no nosso cérebro. E hoje finalizamos com a proposta de compreender a música como um lugar privilegiado para a experiência estética. Eu espero que a minha fala tenha sido de contribuição. E se você quiser saber mais sobre a música e o bebê, eu te convido a conhecer meu livro, Meu Bebê Musical, que está aqui na descrição do vídeo. Se quiser deixar um comentário, eu vou poder interagir com vocês e vou gostar muito. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e desejo muita música na sua vida. Um grande abraço!